Alô, pessoal da FBB, queridos amigos, todos aqueles que nos assistem aqui. Quem fala com vocês é o professor Álvaro, ao vivo, aqui em pleno momento de clausura. Agora, queria dizer a vocês, alunos e amigos, olá Lili, olá Emily, turma maravilhosa, Diego, muito bem-vindos aqui à nossa conversa na live agora de tarde. Gostaria de dizer a todos vocês, queridos alunos, queridos amigos, que alunos e amigos não são nunca remotos. Estão sempre próximos, estão sempre no coração, tá bom? Então, estamos longe dos olhos, como diria o poeta, né? O poeta, na verdade, dizia, perigo é ter você perto dos olhos, mas longe do coração. A gente está ao contrário, tá longe dos olhos, mas com o coração sempre perto, sempre preparado, tá bom, minha gente? Então, uma alegria receber todos vocês aqui nessa live à tarde. A ideia é a gente falar um pouco sobre teologia em tempos de crise. Nós estamos vivendo uma crise, como todos vocês sabem, né? Como todos vocês estão vivendo. Infelizmente, nós estamos com a perspectiva de recessão. O Valor Econômico nos anunciou hoje, né, que com projeções bem negativas de recessão, até cerca de 5 pontos. Para vocês terem ideia, a última recessão que nós tivemos foi de -3, e nós tivemos uns 2 anos para nos recuperar. Então nós pedimos realmente a Deus, né, que nós não vivamos isso que está previsto, tá? E assim, mas nós temos ao mesmo tempo muitas coisas, muitas épocas da história em que pestes, em que crises ligadas a enfermidades aconteceram, tá? Então nós estamos aqui, Gislene, abraço, F. Barbosa, Lucas Evangelista, um abraço a todos, minha gente. Graças a Deus tem tanta gente entrando, tanta gente boa que não vai dar para poder saudar todo mundo, mas um abraço generalizado a todo mundo que está nos assistindo aí. E eu queria trabalhar com vocês, tá? Um conselho que está rolando muito aí pela internet, tá? Eu sou professor na FBB de Teologia Sistemática, só que nós da Teologia tentamos assim, fazer confluências entre as diferentes disciplinas, as diferentes formas de pensamento, porque, afinal de contas, o objetivo da teologia é dar uma resposta ou tentar fazer as perguntas certas exatamente em momentos como esse. Qualquer ciência humana procura refletir a respeito de momentos de crise, momentos de dificuldade. São momentos, na verdade, em que muitas vezes nós somos inspirados até mais, né, a refletir sobre as coisas da existência, as coisas mais profundas da subjetividade. E a primeira coisa que eu queria esclarecer, para a gente trabalhar essa díade entre teologia e crise, tá, nós trabalharmos no início a respeito do conceito do que é um olhar religioso, né? Essa lente através da qual nós podemos enxergar o mundo, tá? Então, dentro da ciência epistemológica, nós temos o olhar que nós chamamos de senso comum. É o que todas as pessoas pensam, né? Assim, digamos assim, no dia a dia. Quando elas estão conversando num barzinho, quando elas estão conversando agora remotamente via internet nas redes sociais, conversando uns com os outros, e surge uma opinião dessa conversa, né? Uma opinião não muito especializada, uma opinião não muito embasada, não necessariamente com compromisso lógico, com compromisso fático, mas simplesmente uma impressão, né? Uma impressão através da maneira como enxergamos o mundo através da nossa experiência sensitiva. Esse é o senso comum, é o que todo mundo pensa de primeira mão, sem muito aprofundamento.
nós temos o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico é uma tentativa de explicar o mundo com uma certa lógica. Tem que fazer algum sentido aquilo ali. Então tem que satisfazer a compreensão, o entendimento. Grosso modo, tá? Estamos falando aqui. Temos também um conhecimento científico. O que é que nós chamamos de conhecimento científico? É aquilo que, através de de experiências, veja, através da possibilidade de, pela experimentação, conhecermos as coisas, e essas coisas elas precisam ser de propriedade, de repetição universal. Então, dando um exemplo para vocês, a lei da gravidade. Né? Você pegar qualquer objeto e você soltar, né, em qualquer lugar, ele vai cair. Então, a lei da gravidade é uma lei universal, então essa é uma verdade científica. É o conhecimento através da universalização, né? Ou seja, todos vão ter acesso a esse mesmo conhecimento e comprovar naquelas mesmas condições de temperatura e pressão, essas coisas vão acontecer. Esse é o conhecimento científico. Então temos o senso comum, que é a opinião, né? Temos o conhecimento filosófico, que é aquele que tem que fazer algum sentido, tá? Lógico, tem que se partir de premissas, às vezes até bem simples, para se chegar a entendimentos que são associáveis, que são relacionáveis, e que se planificam, que se tornam plenos através da compreensão humana. Temos o conhecimento científico, que é através da empiria, através da experimentação essa que é comprovada a partir da universalização. Quando isso acontece em todo lugar, aquele mesmo fenômeno acontece em todo lugar, então as pessoas vão entender que aquela é uma verdade científica. Por fim, nós temos o conhecimento religioso. O conhecimento religioso é essa lente que é específica das experiências humanas com o divino, com o místico, com o sobrenatural, o que quer que você queira chamar, que seria este fenômeno que os gregos chamam de gnose. Não é o conhecimento, apesar disso ser estudado no ponto de vista epistemológico, né, o que se chama de episteme é exatamente o conhecimento lógico, que faz algum sentido. Mas o conhecimento da gnose, o conhecimento que é da mística, que é do que a gente pode chamar, grosso modo, de sobrenatural, através da revelação. Então, quando conhecemos através de uma revelação essa divina, que se dá por meio do livro sagrado, no caso cristão, as escrituras, né? No caso de outras religiões, outros tipos de escrituras sagradas, tradições religiosas. A partir do momento que a pessoa, então, enxerga o mundo através dessa lente, a lente da experiência com a gnose, com o mistério, com as coisas que ele entende como superiores, que estão acima, não necessariamente, não estamos falando está acima da ciência, acima da experimentação, nada disso, mas como uma realidade paralela com a qual a pessoa se conecta e por ela e através dela a pessoa passa a ver o mundo, a experimentar o mundo, né? A partir da ótica. E a teologia, ela na verdade é o desenvolvimento de um conhecimento a partir desse olhar, né? Então, assim, a partir do olhar da experiência humana, então vemos aqui uma frase, uma máxima muito que o Santo Agostinho nos colocava, que é a ideia de crer em busca de compreensão. Há uma premissa, que é a crença, que é o entendimento da revelação, que posteriormente se traduz em uma tentativa de entender isso, né? Eu experimento o fenômeno através da fé, e esse fenômeno, a partir daí, ele fenômeno, digo, nesse ambiente, né, do místico, do transcendente, e a partir daí eu tento interpretar as coisas, interpretar a vida, e também uso a ferramenta do intelecto, também uso a ferramenta das conexões lógicas, ok? Então, a teologia é esse ambiente no qual, através do olhar religioso, nós podemos, então, enxergar o mundo. E não é somente o conhecimento
pura e simples do que a gente chama de dogmática, ou expressões da fé de uma determinada confissão, mas é também as respostas, ou a tentativa de respostas, ou as perguntas mais apropriadas que esta fé, que esta crença, ou que este olhar religioso tem para o momento. E aí chegamos num ponto que é essencial nessa nossa conversa, né? Que a teologia ela é uma proposta para a realidade, né? É uma proposta do olhar da fé para a realidade, né? Ela é uma ciência de posicionamento, ela não é só uma ciência de conhecimento, mas é uma ciência que põe o seu conhecimento a serviço de um posicionamento. Então, não faz sentido para o olhar teológico, quer dizer, que ele não se traduza necessariamente, inexoravelmente, em um posicionamento. Então, onde está Deus, por exemplo, diante da crise? É algo que a teologia tenta refletir a respeito, né? Como os olhos da fé, que é o que nós estamos trabalhando aqui, entendem, compreendem essa situação, né? E isso implica necessariamente em entender-se dentro de um contexto. Então não existe teólogo que não esteja informado sobre a sua situação. Não existe teólogo que não esteja interagindo com o mundo com o qual ele está se relacionando, né? O teólogo não é o sujeito que vive no mundo da lua porque conhece a Deus. Não é o sujeito que vive desvinculado da realidade física porque vive no mundo das ideias. Não é isso. É uma realidade que precisa ser compreendida, precisa ser absorvida por quem faz a teologia, na tentativa exatamente da mistura desse envolvimento com a realidade, junto com a sua crença, junto com a sua fé, junto com os arcabouços de conexões que faz com o ambiente dessa fé. Então nós temos, queridos, que a teologia precisa repercutir e precisa se posicionar diante da sociedade. Está aí a sua imensa importância, né? Somos um país eminentemente cristão, temos muitas outras confissões religiosas, mas que inclusive fazem relação próxima com o cristianismo, tanto protestante como católico. E o que é que diz essas pessoas que professam essa fé, essas pessoas que entendem o mundo com esses olhares diferentes dos olhares da ciência, dos olhares da filosofia, né? Apesar de que tudo isso pode ser instrumento dentro do ambiente teológico, mas vejamos, né, o que tudo isso tem a ver com e o que pensamos, né? O que isso tem a ver conosco? Obviamente, tudo tem a ver conosco, porque entendemos não que a Escritura necessariamente ela tenha resposta para tudo, porque ela tem um alvo, né? O alvo da salvação, da existência humana, né? De trazer a proposta de redenção para o ser humano, mas as histórias contidas ali, o arcabouço da sabedoria divina que compõem um livro sagrado, obviamente, tem sempre algo a nos mostrar, tem sempre algo a nos dizer em tantas situações, tá? Então, assim, eu queria destacar, porque esse texto de Lutero, que foi um grande teólogo, tá? O Lutero, aqui nós temos como uma figura bem importante para a história da Alemanha, ok? Martinho Lutero, um dos reformadores, né, mais importantes da época da Reforma, nós temos ele assim como uma figura que influenciou na educação da Alemanha, que influenciou na política da Alemanha. Eu quero dar um exemplo aqui para você, por exemplo, né? Na época,
o objetivo aqui não é falar tanto de história, mas só para contextualizar, nós temos então as 3 regiões que compunham o que a gente chama hoje de Alemanha, né? A Áustria, a Germânia e a Prússia, né? Nós temos então esses 3 ambientes falando, inclusive, a mesma língua, só que completamente diferente, como, por exemplo, acontece na Espanha, né? Com o catalão. Nós temos então linguagens que muitas vezes se desencontram, né? Falsos cognatos, uma série de problemas. E a Bíblia, a tradução de Lutero, na sua época, unificou a língua em toda essa região. Então, essa unificação posterior se deve também a uma questão linguística, porque assim, uma das coisas que fazem a unidade de uma nação é a unidade linguística, a unidade cultural. Então, perceba que Lutero foi, então, uma pessoa importantíssima, porque através da tradução da sua Bíblia, que todos queriam ler naquela época, e o advento também da imprensa, a imprensa ali se formando, né, no sentido que nós temos hoje, né, assim, aos poucos, ali com as publicações, então com a possibilidade através das gráficas, das impressoras, poderem multiplicar aquilo que era dito, né, aquilo que era noticiado. Então nós temos algo que é bastante importante, que é todo esse contexto no qual Lutero traduz a Bíblia diretamente do hebraico e do grego. Como um doutor em teologia e também uma pessoa altamente conhecedora das línguas raízes, né, das escrituras, ele traduz para o alemão, e não só traduz para o alemão, como cria um novo acordo ortográfico naquelas 3 regiões que formam aquilo que nós chamamos hoje de Alemanha. Então veja a importância dessa figura, né, do ponto de vista da cultura daquele país e da formação política desse país futuramente. Então era uma figura icônica e que viveu na sua época, veja, aquilo que nós chamamos de peste negra. Peste negra é uma peste trazida por ratos, gerava coisas horríveis nas pessoas, né? Começava com bolhas na região da virilha, depois manchas em todo o corpo, trazida por pragas de ratos, né? Uma coisa que se espalhou, e estima-se que tenha morrido mais de 50 milhões, né? Acho que 100 milhões, até mais. Eu estava lendo esses dias, é um número assustador, né? Me parece que 200, né? A pessoa me informou aqui. 200, imagina, quase que uma população brasileira toda dizimada, e ao longo de mais ou menos 2 séculos, porque ela começou na China, tem uma coisa curiosa aqui, mas é uma peste que surge na China, né, e que se espalha ao redor do mundo e que vai aparecendo e desaparecendo por conta de problemas sanitários em tudo que é lugar do mundo. E Lutero foi uma pessoa que viveu na sua época, aí, século XVI, né, viveu um período muito difícil, né? Para vocês terem ideia, essa peste começa no século XIII, se não me engano, XIV, melhor dizendo, no século XIV até XVI. Então nós temos um período em que isso estava crônico, espalhado e tal, e esse texto circulou muito pela internet, e é o Lutero aqui primeiro dizendo, né, aspas para ele: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então, a primeira coisa importante da teologia luterana é nós entendermos que trata-se de um homem temente a Deus, né? De alguém que pede proteção a Deus. Alguém que não começa a escrever, não trata as suas sentenças, as suas ideias, né, sem antes, né, ter a sua espiritualidade trabalhada, né? Era alguém que unia
a ideia de espiritualidade com a ideia do fazer teológico, né? A ideia de também fazer menções, né, a respeito dos seus pensamentos. Então, a primeira coisa que ele diz é que pedirá a Deus misericordiosamente para protegê-los. Só uma aplicação quase que pastoral aqui, tá? Para dizer a vocês, precisamos pedir a Deus misericórdia pelas situações que nós estamos vivendo, independente de posicionamentos políticos, independente da forma como cada um está pensando. Não há dúvida que precisamos pedir a graça e a misericórdia de Deus para a situação na qual nós estamos vivendo. Mas vamos em Lutero, sem aplicações ainda, né? Nós estamos fazendo hermenêutica aqui, né? Estamos trabalhando os conceitos. Então vejamos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Veja só que aqui Lutero fala da sua disposição de ajudar. Tá? Eu tenho conversado com alguns pastores e algumas pessoas têm me dito, olha, temos que pensar na posição de líderes espirituais, de pessoas com desejo, né, de sermos líderes espirituais, alguns que estão sendo formados, como alguns de vocês alunos, nos seus trabalhos, nas suas igrejas, onde quer que seja. E veja que essa consciência de que talvez pastores sejam como médicos, que precisam, em alguns momentos, até se arriscarem a estar em determinados lugares, né? a estarem presentes em função da carência e da necessidade espiritual desses lugares. Né? Fica aqui essa reflexão, é só uma reflexão, tá? Não estou aqui aconselhando ninguém a descumprir quarentena nem coisa nenhuma. Mas era o que Lutero, naquele momento, resolveu fazer. Eu vou fazer vapor. Ele auxiliou o processo de enfermaria com os elementos que se tinha na época, né? Pela falta de pessoas que pudessem atender a contento. Então, ele, e aquilo pegando em todo mundo, ele disse, olha, eu vou fazer vapor, vou purificar o ar, vou administrar remédios e vou tomá-los. Tá? Então, assim, é o cuidado do próximo e o cuidado consigo mesmo. Mas o cuidado com o próximo sem deixar de se valer da missão pastoral de cuidado com os indivíduos que estão ali fragilizados naquele momento. Né? Então, assim, é uma reflexão em cima de uma teologia prática. Então, estamos aqui diante da ideia de uma teologia que ela vivencia o momento, né, e se posiciona, como nós colocamos aqui, né, que a teologia tem que ser uma ciência de posicionamento, e dessa forma, já que precisa se posicionar na prática. É preciso uma ação, né, e esta ação aqui, nesse sentido, nesse momento, né, tão precário, tão terrível, e também com os riscos que nós estamos passando, talvez muito maiores, né, do que nós estamos passando, nós vemos então alguém que, como teólogo, diz o seguinte, olha, sabe o que eu vou fazer? A resposta que eu tenho para esse tempo, né? As pessoas que estão perguntando onde está Deus vão ver em mim Deus se manifestando, vão ver em mim essa resposta para essa pergunta, onde está Deus na crise? Está aqui através de mim. Então, assim, vou administrar os remédios, não vou deixar de me cuidar, mas vou cuidar das pessoas, não vou me eximir. Enfim, essa é um posicionamento de Lutero diante de um momento tão calamitoso, tão terrível, né, que dizimou, quer dizer, foi a maior peste, a coisa mais terrível, né, o corona, o Covid, não vai chegar nunca, mesmo com uma população mundial muito superior da época de Lutero, não vai chegar a esse ponto. Então, ele diz, por outro lado, evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária. Então, assim, faça-se presente ou se arrisque nos lugares necessários, não faria sentido. Né?
para não ficar contaminado e assim, porventura, infringir e poluir os outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Olha só. O que ele está dizendo, em outras palavras aqui, olha quantas respostas nós encontramos ao analisar a vida de determinados teólogos e seus posicionamentos diante das situações quando lemos os seus pronunciamentos, né? Através dos seus princípios, através das suas ideias. Então ele diz aqui, porventura eu possa, e eu não quero que isso aconteça, infringir e poluir outros e causar morte como resultado da minha negligência. Olha só, o Lutero está vivendo uma crise de contaminação e ele, nesse momento, ele diz o quê? Olha, eu também não posso ser irresponsável. Eu não posso, a despeito da minha missão evangelizadora, missão cuidadora, ser um irresponsável e sair contaminando as pessoas, sabendo, veja, que essa consciência está desde essa época, que não é somente, o problema não é só eu pegar a doença ou deixar de pegar. Né? O problema também é eu ser um transmissor indireto. Eu não tenho a doença, mas a minha roupa, mas as coisas que eu estou utilizando, de alguma maneira, podem ser vetores de contaminação de outras pessoas. Então, olha que consciência. Então, olha, eu vou cumprir a minha missão, contudo, não vou ser imprudente. Então, nós, além da teologia prática expressada na maneira como Lutero se posiciona como teólogo, temos aqui a teologia da prudência. Tá? Então, assim, a prudência é algo muito presente. Quando nós lemos nas Escrituras, o livro de Provérbios, né, esses livros de sabedoria bíblicos, eles falam de coisas como bom siso, como sobriedade, como prudência. Basicamente, é o arcabouço desse tipo de posicionamento. Olha só, se por um lado eu vou ser solidário, né, então eu pratico realmente a fé que eu acredito, né, eu abraço, né, minha compreensão teológica das Escrituras, só que, e vou traduzir isso em uma atividade prática, em uma atitude concreta, ao mesmo tempo eu tenho que me cuidar. E não posso ser, a despeito somente do meu cuidado, melhor dizendo, eu começar também a prejudicar os outros por causa da minha irresponsabilidade, por causa da minha imprudência. Tá? Veja como isso é interessante e é contemporâneo. Isso é teologia, minha gente. Então, vejamos, né? Se Deus quiser me levar, olha como ele prossegue. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim. Olha a sensação interessante de dever cumprido. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte dos outros. Então, é um reforço da questão da responsabilidade, mas demonstra um outro elemento aí que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o elemento da abnegação. Ele faz a atividade prática, não faz mesmo. Ele não faz o bem para ser percebido. Ele não faz o bem para que entenda ou convença a si mesmo de que é uma pessoa boa. Ele faz por pura abnegação, por puro altruísmo, como é o amor divino. Né? Absolutamente oferecimento àquele que não podia ser receptor, né, poderia ser o receptor do amor, mas não poderia ser emissor de amor, né, ou na mesma proporção. Né? Então Deus, do ponto de vista da Escritura, ele é sempre, o ser humano estaria sempre em débito, né? Mas por conta da oferta divina, então o ser humano não está mais em débito e pode ser salvo. Então, dessa mesma forma, a consciência cristã deve ser abnegada. Então, ele entende que, olha, eu estou aqui e se for para Deus me levar, Ele me leva. Porque qual sentido haveria na existência? Uma vez, Martin Luther King disse assim, se você não tem pelo que morrer, você não merece viver. Se você não tem pelo que morrer, você não merece viver.
é uma perspectiva de ideal, a necessidade de ter um ideal acima da sua própria condição de existência. Esse é o princípio daquele que de fato acredita nas ideias, que defende, né? Ele vai até as últimas consequências, ele arrisca, né? No caso, aqui arriscando a sua vida, né? O seu pescoço, né? Mas às vezes você precisa arriscar até a sua reputação em nome daquilo que é algo que você acredita de fato, né? Como verdadeiro, como digno de ser, como diria assim, distribuído através de entendimento, através de conhecimento. Então veja, se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará. Ou seja, confio nessa grandeza, nessa soberania daquele que eu me relaciono, né? A minha divindade, e porque eu teria cumprido o dever que Ele me ofereceu, né? Se o meu próximo, por fim aqui, se o meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, olha o detalhe dessa palavra, irei livremente conforme declarado acima, né? Então assim, está aqui a teologia da voluntariedade, misturada com a teologia da liberdade. Então, se inicialmente temos a teologia prática, ou seja, algo que não fica só na teoria, mas que se traduz, né, em formas de comportamento que referendam, inclusive, a crença, né, a percepção de mundo no olhar religioso, preciso ser prudente. Então, a teologia da prudência, segundo lugar. Em terceiro lugar, temos a teologia da abnegação, ou seja, estou entregue a essa ideia, a isto que eu acredito, e por isso sou entregue de forma intensa, inteira. E se for para Deus me levar no ofício, que o faça, porque eu estarei entregando minha vida exatamente de acordo com a missão que eu abracei. Então, fazendo todo sentido, então ele fala sobre uma coisa que é interessante, que é a liberdade, que é a possibilidade, quer dizer, que é a clareza de que tudo isso que você faz porque é livre para fazer e porque quer fazer, voluntariamente. Né? É um tipo de sentimento que barra a religiosidade, práticas de obras em sentidos, talvez assim, tem gente que faz caridade para poder aparecer. Tem gente que faz caridade, por exemplo, até para lavar dinheiro, né? Monta uma organização, né, sem fins lucrativos e lava dinheiro ali dentro. Então, assim, há muitos motivos não, digamos assim, desinteressados para as pessoas fazerem o bem. Mas nesse momento crucial é que aparece. É interessante a ideia de que os pastores são aquelas pessoas que vão buscar as ovelhas exatamente quando elas estão feridas. A ideia de que o ministério, né, pastoral, dentro do ambiente daquilo que Jesus dizia, exatamente aparecer em momentos de crise. Então, uma teologia pastoral, ela vai na ideia de que o pastor é o sujeito que aparece exatamente quando a crise aparece. Ele é a pessoa certa para você contar no momento crítico, não nos momentos mais tranquilos, né? Então, assim, é onde de fato, digamos assim, o verdadeiro pastor, segundo Cristo disse, aparece, tá? É no momento mais crítico da vida das pessoas. Então, veja que nós temos alguém que aparece nesse sentido, nesse momento mais crítico, né, e que pratica essa teologia pastoral da abnegação. Ele faz isso livremente. Faz isso não forçado por ninguém, não forçado pelas circunstâncias, apesar de que as circunstâncias elas estão aí exatamente para nos fazer posicionados em relação a ela, mas nós fazemos exatamente porque temos a liberdade de fazê-lo, né? E fazemos por compreensão. Na verdade, o ser humano é o único animal que consegue morrer de fome.
Isso significa o quê? Que, diferentemente dos seres instintivos, o ser humano ele pode julgar, ele pode se posicionar até contra os seus desejos, né? Isso torna ele muito especial dentro do ambiente da criação. Então veja que esse ser humano então faz uso da sua liberdade para arriscar a sua vida, né? Para arriscar às vezes a sua reputação, em função de fazer o bem, né? Em função de fazer a coisa que ele entende como certo, que ele entende como correto. E como nós estamos num período em que as pessoas pensam mais naquilo que funciona, isso chama-se utilitarismo. As pessoas pensam mais no que funciona do que naquilo que é correto. Você precisa pensar a esse respeito, né? Aquilo que funciona é aquilo que dá certo. Então, não importa o que eu penso doutrinariamente, não importa o que eu penso, eu não preciso ter lá essas honestidades intelectuais. Eu só preciso que as pessoas sejam convencidas pelo que eu estou falando. Ou eu só preciso que as pessoas entendam, façam aquilo que eu gostaria que elas fizessem, né? E aí eu chegue aos resultados que eu gostaria. Esse tipo de lógica foge completamente, uma ética e uma ótica totalmente utilitarista que foge aos princípios cristãos. Mas vamos aqui, Lutero faz exatamente o contrário, né? Ele então, livremente, de forma absolutamente livre, de vontade plena, ou seja, de vontade consciente daquilo que está fazendo, ele resolve então servir, né? Utiliza-se da sua liberdade. E aqui, utiliza-se da sua liberdade para servir. Veja que coisa interessante, porque nós temos um paradoxo. Paradoxo esse que aparece na obra de Lutero, uma obra muito importante chamada Da Liberdade do Cristão. É uma obra que eu trabalho junto com os meus alunos, né? Quem estiver aqui que é meu querido aluno aí, que já foi meu aluno em sistemática, sabe que a gente, durante a sistemática 3, trabalha um pouco essa obra, que é uma obra muito importante, que foi muito difundida. Assim, é uma obra, digamos assim, que trabalha muito as bases da cultura ocidental. Então, assim, eu vou citar aqui uma frase que é dita nessa obra. Diz assim: um cristão, perceba, é um senhor livre de todas as coisas e não submisso a ninguém. Olha só, um cristão tem plena liberdade. Um cristão é um servo obsequioso. Obsequioso quer dizer, lembra quando a gente fala por obséquio? Por favor, né? Uma pessoa sempre disposta a servir. Então, servo obsequioso e submisso a todos. Quer dizer, ele não é submisso a ninguém e é submisso a todos ao mesmo tempo. Como é que é possível esse paradoxo, né? Tem essas coisas interessantes que os pensadores fazem com a gente, né? Dá esses nós na nossa cabeça e a gente às vezes não sabe o que fazer, né? Então, assim, ao mesmo tempo ele diz, o cristão é livre. Não tem autoridade que possa dizê-lo o que fazer, o que não deve fazer. Não, ele não é submisso a ninguém. Ele tem total liberdade. Cristo o libertou do mundo, do pecado, do maligno, enfim. Então ele é uma criatura absolutamente livre. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que é um servo obsequioso, submisso a todos. Como é que pode isso ao mesmo tempo, né? Então esse é um paradoxo interessante que ele trabalha, que no fim das contas, pelo constrangimento, né, do amor cristão que nasce e é distribuído no coração e através do coração dos cristãos, o cristão ele se sente absolutamente compelido, um cristão verdadeiro, a amar o próximo e a servir ao próximo. Então, assim, muito embora ele seja livre, ele faz uso dessa liberdade para servir. Olha que coisa interessante. Inexoravelmente, porque todo cristão, na verdade, ele é uma pessoa totalmente livre, mas ao mesmo tempo totalmente serva, né? Então, assim, essa é a teologia da liberdade desenvolvida por Lutero. E é um contraponto a algumas ideias teológicas aí. Por exemplo, veja só, um cristão, acompanhe comigo,
rico ou pobre, não precisa de libertação. Certo? Estou utilizando essa palavra bastante propositalmente. Um cristão, rico ou pobre, não precisa de libertação porque já é livre. Não precisa ser liberto, porque ele já é livre, tá? Segundo a teologia de Lutero, tá? Então, a liberdade que Jesus veio oferecer foi da opressão do diabo, não de Roma. Paulo e Cristo, temos aqui, ó, Lutero e Paulo, obviamente, né? Lutero escreve seu comentário aos Romanos, como grandes teólogos. Então, a relação dele com a teologia paulina é muito forte, né? Então, ó, Paulo e Cristo, isso aqui são minhas palavras, tá? Tô colocando aqui para vocês. Paulo e Cristo foram vítimas de Roma, mas nunca foram escravos dela. Ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Roma não poderia escravizar a alma de Cristo, tampouco de um seguidor fiel, Paulo. A Pax Romana, que era a lógica de Roma, né? Que tornava as províncias todas dominadas pela ideologia romana, a Pax Romana era um instrumento ideológico poderoso, mas nunca poderia submeter uma alma livre pela graça de Deus, nem com a mais absurda corveia, nem com a mais astuta ideia. Não há quem escravize a mente de um cristão, nem que ele precise pagar um imposto mais pesado, nem que ele precise viver, inclusive, como escravo daquele lugar. Ele é uma alma livre. Se você for ler essa obra, né, que nós trabalhamos lá em Teologia Sistemática, você vai ver o quanto isso faz sentido, né? Lutero vai trabalhando as ideias da alma, o que é que significa alma, homem interior, e você tem todo lá um arcabouço de pensamentos que vão fazer você compreender a ideia de que uma alma ela é livre, independente da circunstância sobre a qual a sua vida, né, a sua existência está se impondo. Né? Não que não devamos repercutir, como já disse aqui na questão prática da teologia prática, em uma vida transformadora por crença de que o reino de Deus pode ser manifesto através de cada um de nós. Mas não podemos entender que nenhum cristão, em nenhuma circunstância, precisa de libertação. Né? Cristãos são livres por natureza, são almas plenas e livres, e que servem usando essa liberdade para servir ao próximo. Assim diz Lutero. Né? Então, nada poderia prender ou oprimir um cristão, como não pode oprimir até hoje. Como é que você vai prender uma ideia? Como é que você vai prender um pensamento, uma forma de expressão? Não tem como. Não é? Assim como Paulo e Silas não estavam presos naquela prisão, não é? Eles estavam presos fisicamente, mas as suas almas estavam livres para louvarem e adorar a Deus. E foi isso que os libertou naquele momento. Quer dizer, foi exatamente a devoção que os tornou livres. Tá? E aí segue outros caminhos que a gente pode seguir. Aí veja, vou citar outra frase de Lutero, que é interessante aqui para a gente meditar. Ele diz assim, ó, da fé fluem o amor e o prazer em Deus. Do amor flui uma vida livre. Ó, somos libertos pelo quê? Pelo amor de Deus. Né? O amor de Deus nos torna, e a sua... se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, segundo as Escrituras. Então, essa liberdade, né? Cristo veio para desfazer as obras de Satanás, diz a Escritura e tudo. Então, nós temos essa total liberdade que acontece para o cristão, que é exatamente alcançada fruto do amor de Deus para com ele. Então, do amor flui uma vida livre, uma vida animada e feliz para servir desinteressadamente ao próximo. Você tem energia de felicidade, olha só, você tem alegria, você tem plenitude de Deus, exatamente para que você possa distribuir. Você tem a força, a alegria de Deus é a nossa força, né? Nós temos então essa alegria, essa condição, exatamente porque a partir daí nós temos condições de dessa maneira servir também ao próximo. Veja que coisa
bonita, coisa interessante. Então, porque assim como o nosso próximo padece necessidades e carece do que nos sobra, nós também padecíamos necessidade diante de Deus e carecíamos da sua graça. Aqui é uma relação direta que Cristo faz com o perdão também, né? Cristo diz que devemos perdoar, porque afinal de contas fomos tão perdoados de uma dívida muito maior para com Deus, né? Essa relação direta entre a percepção que se tem do favor divino e a repercussão direta de que, libertos por esse favor divino, né, absolutamente conscientes então deste amor, podemos também utilizar dessa liberdade exatamente para servir aos outros. Então, assim, vejamos que a proposta luterana, né, com esse texto está rolando por aí, vocês podem ver, vocês podem procurar o Conselho Pastoral de Lutero durante a Peste Negra. Isso estão nos trabalhos de Martin Luther King, né? Na carta Se Alguém Pode Fugir de uma Praga Mortal, né? Então, escrita pelo reverendo Dr. John Hess. Então, lá ele cita o que falou Lutero nesse trabalho. Então, e isso tem rolado, muitas pessoas têm passado em redes sociais. Veja que essa é uma proposta. Então, fechemos aqui nossa fala, falando dessas 4 teologias, digamos assim, formas de posicionamento que Lutero dá nesse momento de crise e trazendo aqui para uma aplicação. Precisamos, nesses dias, repensar a forma de sermos líderes, sermos pensadores, de uma forma prática. Como podemos ajudar? Né? Como podemos ser solidários? Desde já eu deixo um apelo para algo que muitas pessoas acham secundário, mas eu acredito como prioritário. É que estejamos unidos em prece, estejamos unidos em oração. Precisamos pedir a Deus, cada um de nós se conscientize da necessidade de estarmos unidos em prol de fazermos alguma coisa que seja com sabedoria. Precisamos muito de sabedoria e discernimento nesses dias. E precisamos buscar isso naquele que nós temos. Então a essencialidade disso precisa ser colocada aqui. Uma segunda coisa é a prudência, né? O cuidado, né? A obediência àqueles que conhecem do assunto, cientistas, pessoas que de fato têm um posicionamento coerente, para que não sejamos pegos de surpresa, né, por um problema ainda pior do que esta recessão que está aí à nossa frente, que é um prolongamento dessa quarentena e coisas dessa natureza. Então a teologia da prudência nos ensina isso. Né? Teologia da prudência. A teologia da abnegação precisa o tempo todo, minha gente. Mas para entender que algumas pessoas vivem apegados simplesmente às suas necessidades pessoais, os egoístas. Nós temos os hedonistas, aqueles que só se preocupam com o próprio prazer. Né? E nós temos as pessoas que vivem com uma missão. São as pessoas que constroem coisas, são as pessoas que transformam coisas. Tá? Então, essas pessoas são abnegadas. As pessoas dão as suas vidas, dão o seu tempo, dão tudo que elas têm. A nossa missão aqui como professor é o quê? É construir conhecimento, distribuir conhecimento, é trocar conhecimento, é aprender, né? É ensinar e aprender ao mesmo tempo. Essa missão é a missão que nós, por ela, damos o nosso tempo, a nossa energia, a nossa vida, o nosso entusiasmo. E assim, precisamos andar, então, a essa teologia da abnegação e, por fim, a teologia da liberdade, que é o fazer por livre e espontânea vontade. Né? Não façamos as coisas somente por rotina, não façamos as coisas só forçosamente. E eu queria deixar um apelo para todos que estão em casa. Tomem cuidado, são várias oportunidades que você está tendo nessa crise. Estar próximo da sua família, aprofundar os relacionamentos, ser um pouco mais criterioso, né, cuidadoso. Crise, como dizia o ideograma chinês, é oportunidade, muitas e muitas vezes. E que você possa aproveitar esse tempo
essa oportunidade para crescer, para estudar mais, para conhecer mais, para refletir mais e sair de tudo isso uma pessoa melhor e mais abençoada. Então fica aqui meu abraço a todos os alunos, um beijo, Suzy, um abraço também à turma do marketing, Flávio aí, viu, Flávio? Um beijo para você, uma alegria tratar com todos vocês, um abraço para Marli, todos os amigos professores, Joás, Elizabeth, Valdir, Ildelmiro, todos os amigos, Fábio, todo mundo, toda essa gente boa, Jussara, um grande abraço para todos vocês, é uma alegria trabalhar com todos e uma alegria saber que nós não paramos completamente, né? Estamos aí remotamente dando uma aula presencial remota, tá? Porque as nossas aulas têm sido aulas presenciais, né? Nós estamos aí como se estivéssemos em sala de aula, né? Dando todo o nosso gás para que os nossos alunos sejam bem compensados no meio dessa tribulação, tá? Então, um grande abraço, Deus abençoe a todos, é um orgulho trabalhar aí na FBB, com todos esses amigos e com esses maravilhosos alunos. Só tenho peças fantásticas. Tem alguns que dão uns trabalhinhos, tá? Mas a gente se acerta, tá bom? Um beijo grande e Deus abençoe a todos. Até mais.